Olá pessoal, continuando nosso exercício, vamos falar agora sobre parede cortina, para depois a gente já pegar em seguida e desenhar essas janelas em fita, que vamos desenhar com parede cortina. Então, para vocês entenderem a janela em fita, vamos fazer a parede cortina. Pode modelar ela aqui fora mesmo, tá? A gente pode pegar um cantinho aqui do lado, só para a gente entender, vocês podem fazer uma aí de vocês, entender o que tem dentro do nosso template aqui também, ok? Então vamos lá. Paredes cortinas estão aqui na aba de arquitetura. Wall é uma parede normal. Só que lá embaixo, provavelmente vocês já viram, ó, que temos curtain wall. Tem essa guarda-corpo, parede cortina, vidraça externa e vitrine. Eu vou mostrando aos poucos cada diferença, né? Guarda-corpo é mais ou menos você fazer um guarda-corpo com parede cortina. Não é bem isso que a gente vai utilizar agora no momento. Então, vamos utilizar, por exemplo, essa aqui, ó, parede cortina, para começar a entender. Essa aqui é a mais básica. Cliquei. Eu vou desenhar ela aqui. Ela está com uma altura de 3 metros, tá? Desenhei ela aqui. Da ESC. Vou abrir agora aqui o 3D. Para a gente ver o que está acontecendo. Então, olha só. Essa primeira parede cortina é apenas o vidro, como se fosse o vidro dessa parede cortina. Ok? É uma parede de vidro, curtain wall, ok? Ela está vendo transparente, com material transparente que está sendo utilizado aqui. Vou fazer uma outra WA, ou aba de arquitetura wall, vidraça externa. Nessa vidraça externa, vou fazer aqui na frente dessa. ESC. A diferença dessa é que ela é separada, tá vendo? Em partes aqui. Essas partes seriam os grids. Vamos começar a entender agora. Essa primeira aqui, ela só dá para selecionar selecionando pela borda. Clico na borda, Edge Type, e temos aqui, ó, Vertical Grid e Horizontal Grid. Essas aqui, tá vendo? A parede cortina normal, eles estão desligados, ok? Então tá tudo desligado, tanto os grids quanto os mullions. Então, na vertical e na horizontal, estão todos desligados. Vou cancelar nessa aqui. Essa outra aqui, ó, vou no Edge Type, selecionei pela borda, Edge Type. Agora essa, ó, já está ligado aqui o Vertical Grid e Horizontal Grid. Da seguinte maneira. Os grids na verticais, eles estão com um afastamento, ó, com uma distância fixa, a 1,83 m. Ou seja, aqui na vertical, ó, desse a esse ponto, 1,83 m. E na horizontal com 4 metros de altura, ou seja, a nossa parede de vidro aqui, ó, ela tem 3 metros de altura, é o que está configurado aqui, ó. Então, por exemplo, se eu botar aqui 5, Enter, então, ó, o vertical grid desse ponto até esse ponto tem 4 metros, só que como ela tem 5 metros, ela está dando mais 1 metro aqui, ok? Mas a divisão, a modulação, né, está desse ponto a esse ponto, com 4 metros. Ok? Para a gente também já começar a entender sobre as paredes também, eu vou dar um Ctrl Z. Por exemplo, essa parede aqui, que serve para uma parede normal, ok? O que ela está dizendo aqui? Que a base dela está no térreo. O base offset seria um afastamento da base. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar com menos 1 metro de afastamento, Enter, ela desceu aqui, ok? Ó, em relação àquela outra ali, 1 metro. Vou botar assim, de frente, ó, a gente consegue ver. Ela desceu 1 metro, só que a base dela está como térreo. Se eu fizer o contrário, botar como 1 metro como base offset, Enter, ela subiu 1 metro aqui, ok? Então, ela deu um afastamento para cima de 1 metro. Negativo, ele vai para baixo. Se eu fizer o seguinte, ó, se eu puxar também por essas setinhas aqui, ó, eu posso deixar aqui, mais ou menos assim, com 3 metros. Só que, deixa eu dar Ctrl Z. Selecionar essa aqui de trás. Left. Então, ela tá do térreo até
O top constraint é o topo, onde ela está conectada, por exemplo. Se eu não quiser, né, falar que ela tem 3 metros e eu quero que ela já fique meio que automática, eu falo que essa parede vai da base do térreo até o pavimento 1, up to level pavimento 1, que seria a mesma coisa como ela está aqui. Só que se eu botar como telhado, ela vai até lá em cima. Se eu puxar aqui essa setinha para baixo, olha só, ela está com base constraint no térreo, top constraint up to level telhado, só que ela está com menos 0.4, que eu poderia botar menos 1 metro, por exemplo. Enter, enter. Ok? E ela desce aqui. Só que ela não desceu a parede, porque ela está conectada, novamente, na base, indo até o topo, que é o do telhado. Então, ela está conectada a essa base e a esse telhado aqui. Ao nível, né? Nível da base e nível do telhado. Nível da base que eu digo é o nível 0. E aqui o nível do telhado. Só que como ela está conectada, quando eu dou menos 1 aqui, ela não vem junto, né? Diferente se eu fizer isso aqui, ó. Tirei aqui, cliquei nela. Então, 0 aqui. Vou desconectar aqui, ó. Se eu botar como unconnected, é o que a gente estava, e ele já está com 6 metros. Aí se eu botar agora aqui, ó, menos 1 metro, enter, enter, tá vendo? Ela está desconectada dos níveis, então ele só meio que desce esse plano. Então isso também é para a gente entender agora as paredes, né? Indo um pouco mais a fundo. Ok, vou dar Ctrl Z até ela voltar ao tamanho normal. Então temos uma aqui igual a outra. Essas configurações de paredes, vocês podem desenhar um esqueminha aí no caderno de vocês. É sempre bom ter esse esquema para vocês entenderem a base, o topo, o unconnected, você dá a altura que você quiser. Ok, esse é unconnected, mas se eu deixar conectado aqui, eu levo, né, o topo é onde eu quero chegar, a altura dela, no pavimento 1 ou telhado. Ok? Então façam essas pequenas anotações que vai ser bom para você na próxima vez que você for dar uma olhada nisso, né, quiser fazer essas configurações. Outra parede contínua WA é essa aqui, ó, vitrine. Vou desenhar ela aqui na frente. Olha a diferença dessa. Então essa, ela tem o vidro, né, essa parte do meio, okay, aqui. Ela tem divisão em grids, que é cada uma divisão dessa, só que em cima de cada divisão dessa, eu tenho uma coisa chamada mullions, que seria mais ou menos a esquadria aqui, né, de alumínio, ok? Então, ó, se eu clicar agora na borda dessa, Edit Type, eu vou ter aqui, ó, Vertical Grid. Ele tem um espaçamento na vertical, ou seja, aqui na vertical está com espaçamento de 1.52, um número bem quebrado, né, daqui até aqui. E na horizontal, com uma distância fixa de 2.4. Então, ó, por isso que essa aqui, ó, tem 3 metros de altura, só que daqui até aqui, ó, 2,40 metros. E aí ele só continua até finalizar a parede, né? Então ele faz um acabamento aqui com mais um mullion, ok? E esses mullions, eles estão aqui, ó, no vertical mullions e horizontal mullions, que o horizontal mullions e vertical mullions, eles entram em cima de onde está essa linha do grid. Okay? Então, você escolhe o que você quer. Por exemplo, o vertical mullion, eu posso falar que eu quero no interior dele, tá? Eu posso dizer que eu quero no interior ou na borda, né? O dos interiores e o da borda é esse e o outro lado lá, a outra borda. Então, ó, se eu mudar aqui, por exemplo, botar um montante, se eu subir aqui na flechinha, né, nessa barrinha, tem um montante circular aqui de 50. Vamos ver como é que vai ficar. Apliquei, ok. Então, ó, ele botou esse montante circular aqui, ó, da borda 1, da borda 2, ó, tá com outro montante, ok? Então, podem ter aí montantes, né, diferentes. Dá Ctrl Z. Então, você poderia alterar esse tamanho, né, desses grids, né? Tem essa aqui vitrine e eu poderia pegar aqui. Sempre aconselho, né, vocês a duplicar, né? Mas aqui eu vou fazer meio que só para depois eu dou um Ctrl Z, ó, de 4 em 4 metros na vertical. Vou aplicar. Então, ó, já aumentou o espaçamento aqui na vertical, tá vendo?
se eu mudasse na horizontal e tal. Se você quiser aumentar esse espaçamento, sempre é no grid. O Mullion é só o tipo de Mullion que você gostaria de utilizar, ok? Então, com isso, agora a gente já consegue modelar a nossa janela em fita. Então, no próximo vídeo, vamos à janela em fita.